História das Missões, com Adriano Moura. Interessante, meus nobres amigos, quando entramos na matéria de missiologia, em um dos seus temas nós vamos ver a história das missões. Nós vamos observar acerca de missionários que levaram a palavra, história da igreja, história das missões, aqueles que realmente propagaram. Isso tudo inicia há muitos e muitos anos atrás. Nós observamos que na época de Constantino, nós vamos ver onde Constantino ele propaga, ele investe uma grande parte do seu dinheiro para que o evangelho pudesse ser pregado a outras civilizações. Isso está escrito na fonte do livro de Eusébio de Cesareia, um homem que lutou para que o evangelho pudesse ser propagado. Bom, o que nós vamos entender e analisar também acerca disso, nós vamos ver os primeiros bispos da igreja primitiva, né? E nós vamos observar assim, quando nós olhamos historicamente, os primeiros datados no próprio livro do historiador Eusébio de Cesareia, que foi bispo também naquela época, nós vamos ver onde ele cita, né? Nós vamos ver Pedro, Lino, Justino e muitos outros que existiram, são muitos bispos, existe uma listagem vasta acerca disso, mas nós vamos entender que esses bispos eles se preocupavam com missões, né? Por quê? Por que se preocupava? Porque realmente tinha aqueles que estavam prontos a ouvir o seu superior e levar a mensagem do evangelho a outras civilizações. Então nós vamos ver que se espalhou isso. Nós vamos ver alguns bispos em determinadas regiões, outros em outras, que se espalharam para que pudesse o evangelho atingir outras pessoas. Eram líderes da igreja naquela época, naquele período. E nós vamos também entender que chegou até os nossos dias. E aí nós vamos ver a história de missões, missionários que viajaram para a Índia. E nós sabemos quando você entra numa faculdade de missões, a primeira coisa que você deve aprender é que o seu cônjuge, né, o seu parceiro, a tua parceira, ela tem que ser compatível, né? Porque se você tiver que ir para um país de cultura diferente, ambos têm que concordar. E uma outra coisa também que nós vamos ver é que muitos missionários que entraram em missões transculturais, uns se separaram, né, outros não conseguiram terminar sua faculdade, até porque é muito vasto. Não é como você fazer uma teologia, não, seria muito fácil se fosse desse jeito, mas na verdade você passa por simulações, e isso é muito vasto, né? Eu, como uma base em missões transculturais, eu tenho essa base, eu sei que não é fácil. Você tem que fabricar o seu próprio tijolo, a sua própria plantação, você que constrói a sua própria casa, tem que ter preparo para idiomas, né, de outras civilizações, dialetos, né, respeitar cultura, que a religião, num certo ponto, te oprime, não deixa você respeitar a cultura. Você deve respeitar a cultura. Você tem que saber entrar num país, tem que saber qual é a cultura daquele povo, né? Você tem que ensinar com sabedoria, ter psicologia, controle, né, suficiente. E também nós sabemos que a temperatura de outro lugar é totalmente diferente, as sinalizações. Então a missiologia é só para quem quer e para quem é chamado. E eu vou explicar isso em outros áudios, em outros vídeos, com mais profundidade acerca do assunto. Mas é muito importante, viu? Então fica só com essa base. Depois nós gravaremos outras. É isso aí, meus amigos. Um abraço.